Eu acho engraçado que todo filme que a gente faz aqui no canal dos indicados a melhor filme do Oscar, a gente sempre vem e fala, puta, isso aqui é melhor do que esse que a gente fez vídeo antes, isso aqui é melhor do que esse que a gente fez vídeo antes. Não sei se o Éder tem a mesma sensação do que eu, mas pra mim, dos que eu assisti até o momento, faltam 2, esse aqui é o mais forte de lavada. Em Meu Pai, há um encontro de gerações. A estreia do diretor Florian Zeller é um filme repleto de desconfianças, casos estranhos e sabotagens contra o tal do pai do título, o veterano Anthony Hopkins. Mas será isso mesmo ou tudo não se passa de delírio? Eu queria já deixar um aviso aqui no começo do vídeo, se você é mais sensível a spoilers e não quer saber nada sobre o filme, eu aconselho você a assistir o filme primeiro e depois volta aqui para esse vídeo. Bom, Nathan, sobre isso que você acabou de dizer, cara, eu acho isso maravilhoso. É muito melhor a gente vir aqui falar de um filme que a gente se identificou, que a gente sentiu uma ligação, que a gente se emocionou, do que a gente vir falar mal. Tem gente que acha que crítico gosta de assistir filme só pra falar mal, e não é isso. E pra aqueles, né, a gente vai decepcionar talvez alguns, porque tanto eu quanto o Nathan, nós gostamos desse filme. Então provavelmente não vai ter aquela diferença, né, de posicionamentos que a gente tem aqui no canal, mas eu acho que isso também vai ser bom, porque vai dar pra gente trazer alguns pontos de vistas diferentes do mesmo filme que a gente gostou. Que, como o Nathan disse, eu acho que esse sim é o melhor do Oscar. Eu não acho que é o que vai ganhar, mas acho que é o melhor. E falando de Oscar, né, pra já tirar o elefante aqui da sala, que o Éder deixou o avisinho de spoiler no começo, é preciso dizer que esse é mais um filme de vários que a gente já teve na história do Oscar, que vai trazer um protagonista doente. Aqui no caso, um que vai descobrindo ter síndrome de Alzheimer. Só que eu acho que ele já faz uma coisa bastante diferente do que a gente costuma ver nesses tipos de filme. Normalmente a gente está sempre do ponto de vista das pessoas que estão vendo essa pessoa doente se degradando cada vez pior. Então a gente tem sempre um olhar meio de condescendência, né? De pena, de dó, de alguém que tem o dever de ajudar essa pessoa que está cada vez mais doente. Esse doente, por sua vez, é um personagem que só reage às impressões ali desse cara ali que está vindo de fora. Só que nesse filme não, a gente está do ponto de vista de quem está doente e sequer sabe que está doente, né? Em vez de ele reagir só às impressões de fora, na verdade ele age, ele reivindica o protagonismo para si, e tanto é que muitas vezes, pelo menos no começo do filme, mais do que um filme de drama, como a gente costuma ter nesses filmes com personagens doentes, eu senti que eu estava assistindo um filme de suspense, de investigação policial, que a gente vai meio que montando um quebra-cabeça e refazendo nossas convicções, refazendo as dinâmicas de espaço, jogos de poder que você tem ali dentro. Só que só como esse filme ele dá esse pontapé inicial, acho que já é bastante diferente do que a gente está acostumado, até porque eu sempre tenho muito preguiça de assistir esses filmes de doente, principalmente os que são indicados ao Oscar, porque sempre eles têm aquela formulinha, mas aqui de fato não é o caso. Eu sempre me lembro muito, né, quando a gente fala de Alzheimer, o filme Para Sempre Alice, com a Julianne Moore, que era uma mulher que tinha Alzheimer precoce, né? E é um filme super melodramático, né? Mas eu sempre lembro desse filme. Quando eu penso em Alzheimer, eu sempre lembro desse filme. E esse, como o Nathan mesmo disse, ele traz uma ótica totalmente diferente, muito mais conciso, muito mais direto. Eu já vejo mais o filme com 2 pontos de vista. Eu vejo que tem o ponto de vista do pai, dos delírios do pai, que eu acho isso incrível, porque você se coloca no lugar dele e você começa a entender o porquê que aquele personagem age daquela forma, né? É um personagem mais velho, um homem que era engenheiro, que tem uma boa condição financeira, que provavelmente sempre teve cargos de poder e sempre teve muito controle de sua vida, né? Muito convicto de suas ações. Hoje ele depende da filha, ele se vê ali perdendo tudo, o seu controle vai se diluindo diante dos seus olhos, né? Diante dessa confusão que ele vai criando por conta da doença. Então eu acho isso angustiante e ao mesmo tempo você cria uma empatia por esse personagem. Mas eu vejo muito o lado da filha também, né? Os dilemas que ela precisa decidir ali entre a vida de casado, entre o marido e entre o pai. As dores que ela sente também por ter perdido a irmã. É óbvio que tem alguns pontos ali que te criam algumas dúvidas, como por exemplo, se ela vai para Paris ou se ela vai ficar em Londres, né? Mas eu acho que mesmo com esses lapsos, ainda assim eu vejo um pouco do ponto de vista da filha, desse sofrimento dela, dessa dúvida do que ela vai fazer. É como eu disse, eu acho que o ponto de vista é integralmente dele, tudo que acontece na vida dela é filtrado pela perspectiva dele. Eu acho que o que diferencia muito o Meu Pai é que, apesar da gente estar falando sobre doença, na verdade é um filme inteiro sobre controle de narrativa, sobre quem detém o poder da narrativa. Então, como você disse, né, esse personagem ali que foi
uma pessoa de poder no passado, ele quer controlar quem pode acessar aquele apartamento, ele quer controlar o apartamento, onde as coisas ficam na casa, né? Tem toda aquela história ali com o relógio dele. Ele às vezes quer inclusive definir a identidade de algumas pessoas. Então chega uma cuidadora na casa e vai falar, essa aqui na verdade é a minha filha ausente, agora ela está novamente sob o meu controle. Então essas verdades, essas memórias são o tempo inteiro manipuladas para que de alguma forma ele se coloque como a vítima, ele se coloque como o centro dessa narrativa, né? Então, como eu disse, né, se na cabeça dele a filha quer abandonar ele vai lá e traz o marido para dentro de casa, porque aí não tem como ela fugir, ele tá de novo sob o controle da situação. Só que ele descobre que o marido na verdade é abusivo, hostiliza ele. Então ele vai lá e tira o marido não existe mais. E aí ele pacifica tudo mais uma vez. Só que ele continua se sentindo vítima. Então, algumas cenas adiante, o que vai acontecer? Ele vai se imaginar sendo morto pela própria filha. Então o que ele vai fazer? Ele vai trazer a outra filha como se fosse uma espécie de resgate a ele, né? Como se fosse para pacificar as relações dentro de casa, como se ele pudesse colocar sob controle dessa outra filha, já que essa filha rebelde não quer tê-lo mais em casa. Então o filme inteiro ele vai jogando com essas narrativas, ele vai reconstruindo essas memórias para se colocar sempre no centro. Então, mais uma vez, por isso que eu digo essa questão do ponto de vista ser dele, né? Porque apesar dele pegar as informações de fora, ele tá o tempo inteiro manipulando tudo da forma como ele quer. Bom, meu querido, eu até entendo. Eu acho que de fato existe ali um protagonismo com relação à forma como ele enxerga as coisas, porém eu acho que também essa filha tem traços da própria personalidade dela, do ponto de vista dela. Outra coisa que me chama muita atenção no filme, e aí já me lembrou um pouco do filme Amor, do Michael Haneke, que se passa aí também dentro de um grande apartamento europeu, em que um casal de idosos, eles acompanham ali um ao outro ali no final de suas vidas, né? E o filme, ele me lembrou um pouco isso, não sei se é por conta ali da estética que ele usa, daquela... Tem uma fotografia, às vezes, um pouco dramática, né? Nesse filme, meio preto, meio pontos escuros e pontos mais claros. Esse apartamento grande, amplo, meio vazio, do filme se passar dentro de um único ambiente, né? Acompanha a degradação dessa pessoa dentro desse apartamento. Não, acho que é uma boa lembrança, até porque o Amor também acaba falando aí sobre a tentativa de controle de quem já não tem mais controle, né? De forma mais óbvia, a senhorinha, né, que tem esse AVC, esse derrame, eu não lembro muito bem o que é, mas principalmente desse homem que tenta a todo custo ajudá-la, mas vê que não tem o que fazer, e ele mesmo, também já senhor, já vai perdendo o controle das coisas. Então acho que é até mais interessante do ponto de vista dele a gente imaginar que esse homem que sempre ali ditou essa relação, esse homem que ambos pianistas, né, meio que conduzia a carreira artística dos dois, não consegue mais conduzir a vida deles, muito mais a dela. E eu acho que isso é uma coisa que aparece muito forte aqui no Meu Pai, com relação a essa questão do patriarcado, especialmente se tratando aí desse homem que já não consegue mais controlar o ir e vir dessas duas mulheres. Não controla os namorados das filhas, né? Porque em um momento ele fala que existe um namorado, que não existe. Então você vê que tem muito forte esse subtexto do homem da casa. Tanto é que o principal conflito, né, como a gente já comentou aqui no vídeo, é essa saída da filha, né? Que por um lado pode ser lida como um abandono desse homem que já não consegue mais se cuidar por conta própria, mas na verdade também pode ser uma certa independência que essas meninas finalmente têm do pai. Só que ele não quer, então por isso que o tempo todo ele tenta fazer com que elas voltem para casa. E mais do que isso, que elas continuem submissas a ela. E aí tem um detalhe bastante pequenininho que me evocou isso, que é um momento em que ele pede para que a filha pegue um copo de uísque para ela, né? Ele não pode ir lá fazer isso. Ele quer que a filha faça. Então acho que se a gente for pensar nesse jogo de narrativas, nesse jogo de memórias de um ponto de vista mais social, a gente pode pensar de alguma forma nele tentando manter o controle de como as coisas eram socialmente no passado, ou seja, os homens no poder. E é interessante você falar isso porque quando você começa a analisar a personalidade da filha dela, né, super condescendente, o pai, né, coloca situações que ela é posta sobre humilhação, ela aceita também e sempre muito disposta ali a perdoar e a cuidar do pai dela, né? Você vê que é aquela filha que tá sempre ali e de fato está à disposição dele. Então, mas será que tá mesmo? Será que não é só isso que ele quer que ela seja? Mas enfim, eu sei que essa provocação entra naquela discussão que a gente estava tendo sobre de quem que era o ponto de vista, então não vou nem mais entrar nesse escopo aí, manda abraço. E olha que eu disse que nós não íamos discordar, né? Mas... se não acontecer isso, não é esse canal. Mas isso é culpa do Natan, porque vocês viram que eu estava aberto a entender o ponto de vista dele, mas ele não está aberto a entender o meu ponto de vista. Então vocês veem como que é essa figura de sorriso, com esse sorriso largo, esse rapaz bonito. Mas eu acho que uma outra discussão também bastante interessante, né, e também muito cruel, é como que os filhos devem agir com relação aos pais, né, o pai ou a mãe que acaba tendo Alzheimer, né? Até que ponto é possível cuidar, até que ponto você pode
tentar cuidar em casa e não levá-lo para uma casa de repouso, né? Então até mesmo essas questões elas são tratadas no filme, né? Mesmo que ele não entra muito nisso, mas também faz parte de um determinado dilema, né? Seja a gente vendo isso único exclusivamente através do ponto de vista dele, como disse o senhor Nathan, ou também do ponto de vista, mesmo que menor, dela, desse sofrimento do que fazer com o pai dela, né? Foi bom você ter falado aí do amor, porque eu vejo bastante similaridade na forma como esses protagonistas lidam com os espaços em que eles habitam. Em ambos os filmes você tem essa coisa da impotência, né? De personagens que moraram por muito tempo, que já dominam aqueles espaços, que já decoraram ali de cor e salteado onde cada coisa fica. E agora eles não conseguem mais fazer isso, né? No Amor você tem personagens que não conseguem se deslocar de um cômodo para outro. No Meu Pai você tem um personagem que não lembra mais onde estão as coisas ali dentro da casa. Quem dirá então se eles vivessem fora dessa casa, né? Na sociedade, a impotência que eles iam sentir frente ao mundo real. Ainda que a casa não seja aquele refúgio, né? Há muitos anos ela pode ter sido aquele espaço de lar, aquele espaço de conforto, mas hoje em dia, na verdade, ela serve para proteger e, de certa forma, aprisionar essas pessoas naquele espaço. Então, eles estão refém desses cômodos que eles transitam, eles estão refém desse labirinto particular que eles vivem. E o Meu Pai usa muito bem da montagem para reforçar essa impotência, né? Não existe uma lógica espacial entre os cômodos. Então, em uma cena, a gente vai ter ali, saindo do quarto, a gente corta para a cozinha. E numa outra, esse mesmo quarto a gente vai cortar para a sala. Ao mesmo tempo, também não existe uma lógica temporal dos fatos e das situações ali que a gente vê esse personagem passando. Então, vira e mexe, uma informação que a gente achou que já tinha superado lá atrás, volta. E aí começa a dialogar com uma outra informação que a gente conheceu agora. E isso é só a ponta do iceberg, né? Você tem vários outros elementos estéticos que também ajudam nessa confusão. Então, seja ali os objetos do design de produção, então um quadro que desaparece da parede, as cadeiras que mudam de lugar, seja, em segundo lugar, a fotografia, que quando ele está sozinho na cena, ele sempre aparece muito pequeno ali nos cômodos, né? Em planos mais abertos, ele olha sempre com muita atenção para os objetos, como se ele quisesse guardar essas informações com ele. E aí, quando a gente está numa outra cena, que ele está conversando com uma outra pessoa, o filme usa uma lente que desfoca todo o fundo, a gente não vê objeto nenhum. Você vê que o foco de atenção muda, agora é todo o interlocutor, ou seja, ali por fim o som. Então a gente tem ali duas cenas que esse personagem está mais uma vez sozinho e está tocando uma música pesada ali de fundo, a gente acha que é a trilha do filme. Mas aí a cena vai se desenrolando, chega uma outra pessoa e a gente descobre que na verdade era ele que estava ouvindo, né? Que como na fotografia ele estava depositando todas as energias, né? Se esforçando para prestar atenção nessa música, né? E aí quando chega o interlocutor, o foco da atenção é totalmente ele. Tanto é que se quer música vai ter. Então eu sinto que esses elementos estão o tempo inteiro jogando junto com ele, meio que definindo o que vale a pena ser memorizado, o que vale a pena ter o foco da atenção. Eu acho que existe essa ressignificação do espaço o tempo inteiro, tanto sonoro quanto visual. Então, como eu falei ali no começo do filme de investigação, é curioso, né? Porque quanto mais você investiga, mais você vai descobrindo que está tudo bagunçado, até um certo ponto em que você toma essa bagunça como algo natural. Que não à toa também é quando esse protagonista vai aceitando mais a condição que ele tem, que agora o natural vai ser essa confusão toda. Tem uma outra coisa que a gente tinha que falar aqui também, que eu acho que não dá pra passar despercebido, que é aí Olivia Colman e o Anthony Hopkins. Pra mim os dois estão incríveis. Olivia Colman é uma das minhas atrizes preferidas hoje, atuantes, né, no cinema norte-americano. Ela tá bombando, ela já ganhou o Oscar, agora ela tava super em evidência com The Crown. Ela faz ali um par muito bom com o Anthony Hopkins, que eu até comentei com o Nathan antes da gente começar a gravar, o quanto deve ser difícil, né, por exemplo, para esses atores que já têm uma certa idade, falar de assuntos tão densos, né, que, enfim, como a doença de Alzheimer, de pessoas que estão no fim de sua vida, deve ter sido um processo doloroso para ele, mas assim, eu acho que ambos mereciam ganhar o Oscar, né? Até preciso dizer isso. Acho difícil isso acontecer, talvez pro Anthony Hopkins, né? Mas, assim, já tem meu coração. Não sei o seu, mas tem o meu. Você também tem meu coração, tá, Nathan? Poxa, muito obrigado. Acho que eu mereço um Oscar agora, né? Merece. Pois é, né? As atuações dele são bastante fortes, mas você sabe que pra mim os Oscars que eu tô torcendo mais pra que ele ganhe são justamente os de roteiro adaptado, né? E também as de montagem, né? Como eu tava explicando logo atrás. Mas aí já caminhando aqui um pouco pro final, a gente estava falando sobre esse personagem tentar ressignificar essas narrativas, ressignificar essas memórias, mas conforme a gente vai chegando lá mais pro final do filme, a gente percebe que ele não tem controle nenhum. Pior, né? A gente percebe que ele tá vivendo o mesmo dia todos os dias, né? Só ele que não quer admitir isso.
Então, além dele não controlar a narrativa, é meio que o contrário, né? Essa rotina que vai controlando a vida dele. Até dar o shift ali, dar o clique, e a gente perceber que ele tá dentro de um asilo. E aí é justamente o momento que eu não gosto do filme, né? Porque é o momento que a gente sai definitivamente ali do ponto de vista dele, a gente tá vendo como pessoas de fora, então a gente vê ele ali naquela situação degradante, a gente cai mais uma vez naquela coisa de sentir pena, sentir dó da situação dele, porque ele vai cada vez mais se apequenando, cada vez mais se infantilizando. O tom que o filme dá aí nesses diálogos finais, que talvez aí inspire um pouco mais de condescendência, que acho que era o que ele estava tentando evitar o filme inteiro. Bom, eu acho que é quase unânime aqui nesse canal que todo final de filme, eu e o Nathan, a gente tem que discordar. É impressionante. Eu acho o final, assim, muito bonito também. Bonito assim, né? Entre aspas, né? Eu acho que é triste. Você vê ali aquele personagem se apequenando até a ponto de se transformar numa criança, de fato, essa regressão. E no final das contas ali a câmera sai dele, ali naquele choro ali que pra mim me pareceu muito genuíno ali, do Anthony Hopkins. A câmera se vira, vai pra janela, sai daquele quarto como se ele saísse dali e foca naquela árvore. E pra mim, não sei se tem alguma... não sei se faz muito sentido pra vocês... mas quando eu penso em árvore, eu penso em vida, de certa forma, né? Um elemento ancestral, a árvore fica ali por muitos anos, ela cresce, gera frutos várias vezes e continua ali, resistindo naquele espaço. No final das contas, é óbvio que eu não vejo um otimismo, mas eu vejo uma forma delicada, né? Ao invés da gente acabar com o personagem ali decadente, chorando, a gente acaba com esse símbolo que pra mim representa também vida, né? Bem delicado, assim, eu achei que foi uma direção, por ser o primeiro filme ainda, longa-metragem desse diretor, eu achei muito conciso, eu acho que tudo que ele constrói ali no início, ele consegue fechar no final, eu não acho que é destoante. Sabe por que eu acho que sim? Porque a gente tem vários indícios de que talvez ele não esteja na casa dele, né? Mas quando o filme bate o martelo de que ele de fato não está, eu acho que ele mata com a proposta narrativa que ele tinha até então, de desfazer esse labirinto que ele estava construindo nesse processo todo. Então acho que seria mais corajoso se a gente se mantivesse nesse lugar e ficasse a dúvida no ar, né? Aí, enfim, essa redenção com a árvore, ela poderia acontecer da janela da casa, da suposta casa dele, né? Bom, e agora chegou aquele momento do senhor Nathan dar aí um pouquinho do seu conhecimento para mim e para vocês que estão aí do outro lado também, sobre essas dicas maravilhosas. Eu acho que esse quadro ele tem que mudar, né? Ele tem que mudar de 20 recomendar para Nathan veio nos recomendar. Conte-nos a dica de hoje. Na verdade, mais do que uma dica, é um saldo, né? A gente esteve aí cobrindo o Festival É Tudo Verdade, né, de documentários essas últimas semanas, e eu queria, na verdade, registrar aí filmes que, eventualmente, quando eles entrarem no circuito, ou mesmo em plataformas de streaming, vocês tiverem a oportunidade de assistir, porque são aí com selo de recomendação muito bom. Então são 5 filmes, eu só vou mencionar eles, é O Presidente, O Gorbachev Céu, O Máquina do Desejo, dos 60 anos do Teatro Oficina, A Última Floresta e o Ya O Kwa. Então fica aí, porque eventualmente eu vou colocar todos os links de críticas que a gente escreveu aí nesse período, e também aí quando eles estiverem disponíveis, certamente a gente vai recomendar lá no nosso Instagram para vocês terem a oportunidade de assistir. Inclusive o Presidente foi o vencedor, né, do É Tudo Verdade, né? Foi, é um filmaço aí, é um filme que conta aí toda a trajetória de uma corrida eleitoral ali no Zimbábue, né, como está completamente tudo corrompido, desde a comissão eleitoral até o Supremo, né, no pós-votação. Dicas ótimas, o É Tudo Verdade não decepciona, né, sempre traz filmes muito bons, mesmo no momento de pandemia. Acredito que esse ano tenha sido um pouco aí mais fraco que os outros anos, mas ainda assim com filmes ótimos. E se você estiver assistindo esse vídeo antes da cerimônia do Oscar, eu já deixo aqui o convite, a gente vai fazer uma live aqui nesse mesmo bate-lugar, no bate-horário das 9 horas aí do dia 25, né, domingo. Então vocês estão todos convidados aí para assistirem junto com a gente vai fazer comentários aí dos filmes que a gente conseguiu assistir, porque também não vai dar para ter visto tudo, né, Eder? É isso, eu espero que vocês tenham gostado da nossa humilde crítica, então aproveitem, compartilhem esse vídeo, comentem bastante se vocês curtiram o filme ou não, se a opinião de vocês é diferente ou não. Comentem e curte, porque é muito importante pra gente também, né? Essa vida de youtuber, já disse 1000 vezes aqui, vou dizer mais 1000 vezes. Não é fácil. Tá bom? Então, muito obrigado, um beijo, um abraço, um cheiro e até a próxima. Valeu!